Boa noite, irmãos, graça e paz. És fiel em todo tempo, bondade me seguirá. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Meus irmãos, hoje é uma noite muito especial. Uma noite especial porque a gente não está aqui reunido apenas como igreja, mas nós estamos reunidos como testemunhas. Testemunhas daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor tem realizado, da história que o Senhor tem escrito nesta cidade, da história que o Senhor tem escrito através de cada um de nós. Somos todos testemunhas da fidelidade do Senhor. Queria ler um texto. Eu quero ler um texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7, diz assim: A arca permaneceu em Kiriat-Jearim por muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse à nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos Balaíns, dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúna-se todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. E clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhes respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus, e houve também paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. A cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares. Mas sempre retornava a Ramá, onde ficava sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz, e naquele lugar construiu um altar em honra ao Senhor. Palavra do nosso Deus. Nesse momento que nós comemoramos então 65 anos de organização da nossa igreja, a palavra aqui em 1 Samuel, ela cai muito, ela vem a calhar para nós como igreja. E algo interessante que eu vejo nesse texto é que ele não começa com celebração, mas esse texto ele começa com um arrependimento, porque o povo de Israel ele estava reunido em Mispá, sob a liderança do profeta. Os irmãos devem se lembrar que a Arca da Aliança havia sido tirada de Israel. E eles estavam sofrendo muito com os ataques dos filisteus, e eles começam a clamar para Samuel: Samuel,
interceda por nós. Tem aquele episódio onde alguns israelitas curiosamente vão lá e abrem a arca para olhar o que tem dentro, e eles são fulminados, eles são mortos, e isso gera ainda mais temor no meio do povo. E eles começam a clamar: nos ajude, não cesse de clamar por nós. Interessante que o texto nos mostra uma cena bem curiosa, que enquanto Samuel oferecia o holocausto, enquanto Samuel orava e clamava ao Senhor, naquele mesmo instante, naquele mesmo momento, os filisteus começam a combater. Os filisteus se levantam contra e começam a vir para derrotar o povo. Na hora da oferta. O texto diz então que Deus manda um grande estrondo e o povo, o povo inimigo teme e fica com muito medo, apavorado, e começa a fugir, e nisso os israelitas se levantam e vencem a guerra. Samuel intercede. Samuel oferece sacrifício. Samuel clama ao Senhor. Interessante notar que o ataque veio justamente no momento em que eles oravam e no momento em que eles clamavam e ofereciam holocausto. Para nós isso representa algo muito importante para nós sabermos que no meio da nossa caminhada de fé, no meio da nossa caminhada como igreja, as lutas, elas não vão vir em determinado momento, vão vir quando a gente estiver buscando a Deus. Quanto mais nós buscarmos a Deus, maior será a intensidade do inimigo em nos atacar, em atacar a sua igreja. Era o que estava acontecendo ali. Não foi no momento em que eles estavam vacilantes, não, eles estavam ali clamando ao Senhor, oferecendo holocausto, e o povo veio para atacar. Mas eles foram derrotados. O exército de Israel vence. Deus luta por eles. Deus se levanta. Então, meus irmãos, essa é uma verdade que a gente não pode perder o nosso olhar. Se estamos aqui hoje 65 anos como igreja, não é porque fomos fortes o suficiente. Não é porque fomos organizados o suficiente. Não é porque fomos capazes o suficiente. Nada disso. Mas se estamos hoje comemorando 65 anos, é porque Deus nos sustentou. Deus se manteve fiel, Ele nos guardou. Ele que interveio em momentos de dificuldade, em momentos de luta. Em momentos que talvez muitos podem ter pensado em desistir. Ele esteve. E aqui a gente chega no ponto central do texto, porque depois da vitória, Samuel pega uma pedra então e coloca entre Mispa e Sem, e ele fala aquela frase que todo mundo fala hoje, né? Ebenezer, que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa era a prática, né? Então se colocava uma pedra como memorial, e toda vez que você passasse por ela, você se lembrava daquilo que aconteceu. Então essa não é simplesmente uma frase bonita, mas é uma declaração profunda. E Samuel está nos ensinando que a gente precisa interpretar a nossa história à luz da ação de Deus. 65 anos não são 65 dias. Muitas coisas foram feitas, muitos acertos, muitos erros. Mas em toda essa jornada, todos nós vimos o Senhor agir, não é verdade? A gente viu o Senhor sustentar. Quantas pessoas passaram por essa igreja? Quantos líderes, quantas lutas, quantas vitórias,
Quanta coisa aconteceu, quantas orações respondidas, quantos milagres não aconteceram. Hoje, como igreja reunida, nós precisamos fazer esse exame que Samuel fez e interpretar a nossa história corretamente. Não como fruto do acaso, mas como resultado da ação de Deus. Uma evidência da fidelidade de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vejo muitos irmãos aqui, irmãos que estão congregando, tem outras igrejas, mas fizeram parte do início da história. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem sustentado. E glória a Deus, porque Ele tem nos reunido e tem nos feito permanecer. E nós precisamos olhar. E a gente não pode ficar vivendo uma fé do passado. Ah, mas naquela época era tão bom. Ah, mas naquela época era assim. A gente não pode viver com essa fé do passado. Nós precisamos entender que o mesmo Deus que nos ajudou lá atrás é um Deus presente nos dias de hoje que vai nos ajudar a trilhar o caminho do futuro. É o mesmo Deus. Nós não podemos esquecer da fidelidade. O texto termina mostrando algo precioso, né? Porque a paz, a estabilidade, há uma continuidade ali do ministério de Samuel, e isso mostra que a fidelidade de Deus não é momentânea, não é para aquela guerra apenas, mas ela é eterna. Ela sustenta o povo ao longo do tempo. E por isso nós estamos aqui para celebrar. Não é um momento isolado da nossa história. O aniversário, na verdade, foi do dia 9, né? Mas hoje nós, como igreja reunida, nós comemoramos uma história de fidelidade contínua. Uma história que você observa e você vê, nossa Senhor, quanta coisa aconteceu. E se o Senhor fez, o Senhor fará. Então, meus irmãos, nessa noite, como pastor dessa igreja, eu quero propor aos irmãos 3 movimentos simples para o nosso coração. O primeiro deles, e é muito sério, preste atenção. Olhe para trás com gratidão. Olhe para trás com gratidão. Reconheça o que Deus fez. Em segundo lugar, olhe para dentro com humildade. Permita que Deus sonde o seu coração. E então você volte-se para Ele com sinceridade, reconhecendo que não interessa quantos anos de conversão você tem, você ainda é criança diante do Senhor. Você tem muito que aprender. Acabe com todo o orgulho do seu coração. Crente velho tem isso, né? Vai passando o tempo, a gente vai criando uns orgulhinhos dentro da gente, que a gente precisa colocar na cruz, todos os dias. Então seja humilde e reconheça que você é nada e que precisa 100% do Senhor. E em terceiro lugar, nós falamos de olhar para trás, olhar para dentro, agora olhar para frente, com fé. A gente não sabe o que virá. A gente não sabe quantos anos nós temos pela frente, né? Ou alguém aqui pode garantir 100% que quarta-feira você vai estar vivo? Alguém pode, não? Ninguém sabe. A gente não sabe o dia de amanhã. Então olhe para frente com fé. E saiba quem está conosco. 3 movimentos. Fáceis, né? Nada difícil. Olhar para trás com gratidão, olhar para dentro com humildade e olhar para frente com muita fé. É assim que nós vamos caminhar mais 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 e quantos anos o Senhor nos permitir. E assim iremos caminhar. E eu quero convidar os irmãos a celebrar conosco nessa noite, com alegria, porque são 65 anos do Senhor nos guardando. 65 anos das misericórdias dele se renovando por você, que é pecador, que é falho.
65 anos, o Senhor renovando as misericórdias dele sobre a sua vida. Então celebre hoje com alegria. Coloque um sorriso nos lábios e celebre com alegria, porque este é o dia que o Senhor nos deu. Por isso, nós nos alegramos nele. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem em pé, para nós cantarmos um hino, para nós celebrarmos com alegria aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Celebre. E logo em seguida desse hino, eu quero pedir para que você sente um pouquinho, tá? Que a gente vai ter um vídeo. Parabéns, Igreja Presbiteriana Independente. Parabéns pelos 65 anos, Pastor Éder, família, toda a igreja. Que Jesus continue abençoando vocês. Dai honra a quem tem honra. Para mim, é um privilégio poder honrar a vocês nessa data tão especial, comemorando o seu aniversário. Que Jesus continue te abençoando. Deixo para a sua meditação Isaías 43, 18 e 19. E eu creio, Deus tem preparado um novo tempo para esta amada igreja. Jesus continue te abençoando. Um grande abraço do pastor Alex e que a graça do Senhor continue direcionando as veredas de vocês para a conquista desta cidade. Um abraço, queridos. Olá, igreja querida, Igreja Presbiteriana Independente de Castro. Eu estou aqui para parabenizar vocês. Eu tive o privilégio de estar aí falando com os irmãos. Foram momentos inesquecíveis para a minha vida. E eu queria deixar um versículo para a igreja. Está em Apocalipse 2, nós lemos aquele dia, versículo 3. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Que você continue firme, perseverante, meus irmãos, porque assim vocês estão brilhando
aqui na cidade de Castro. Que Deus abençoe vocês. Olá, graça e paz. 65 anos, hein? 65 anos de muitas bênçãos, de lutas, desafios, mas muitas vitórias. Aqui, pastor Reginaldo Gesiel Lazzarini, pastor da Igreja Presbiteriana Vila Rio Branco, passando para deixar um abraço a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana Independente, ao pastor da igreja, pastor Éder, e a todos os irmãos por essa data tão importante. Que Deus continue abençoando essa obra, que Deus continue abençoando esta igreja. Esta igreja é muito importante para o Senhor Jesus aqui em Castro. Um grande abraço a todos e feliz aniversário! Amém. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais uma celebração. E após essa oração, nós queremos com alegrias celebrar o Senhor com os nossos cânticos. A equipe, se quiser, já pode se posicionar. Nós queremos adorar o Senhor. Mas feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque, apesar de nós, o Senhor manteve a tua obra em pé. Apesar de nós, o Senhor conduziu essa igreja durante 65 anos. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez. Muito obrigado, Senhor, por todas as pessoas que passaram por aqui. Muito obrigado, Senhor, pela história que o Senhor construiu através dessa igreja. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor vai escrever daqui para frente com essa igreja, Senhor. Obrigado por todos aqueles que estão aqui, por todos aqueles que têm chegado à comunhão da igreja, todos aqueles que têm participado, se integrado à família. Senhor, que nós possamos crescer em todos os sentidos, ó Deus. Mas mais do que simplesmente um crescimento, que o Senhor faça com que essa igreja, ela seja a referência para essa cidade. Que essa igreja seja uma bênção para essa cidade. Senhor, em nome de Jesus, nos torna uma igreja relevante, nos torna uma igreja que ama quem está lá fora, nos faça uma igreja além dessas quatro paredes, nos faça uma igreja que se importa com aqueles que se perdem. Senhor Jesus, nós nos rendemos diante do Senhor e pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração. Que o Senhor não olhe para os nossos lábios, mas olhe, Senhor, para o coração de cada um aqui. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos caminhar os dois, vamos pedir o Santo Espírito de Deus esteja nesse momento entre nós, em nosso meio. Celebremos em ti, em
pessoas, Senhor Deus. Acompanhe, Senhor, cuide de nós em todo o tempo. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Amém. Amém. Ainda em pé, só eu estava passando. Ainda em pé, eu quero chamar as crianças para vir aqui. Cadê a criançada? Vamos lá. Vem aqui em cima hoje. Nossa. Aqui, ó. Nossa, o pessoal tem que ver vocês. Só tem 3. Pera bem. Pode não. Aí, cara, vem cá, pastor. Aí, garoto. Esse povo que está ali no banco, vocês estão vendo ali? Eles já foram pequenos, como vocês, sabia não? Então assim, ó. Vamos orar para Deus fazer esse salinho, né? O povo ali tem ajudadinho, né? Mas Deus no coração de cada um deles. O Senhor Jesus, da mesma forma que está no coração de vocês, está no coração de cada um de nós adultos. A gente fica meio estragadinho quando fica velho. Mas Jesus faz nova todas as coisas no nosso coração. Amém? Vamos pedir para eles pôr as mãos aqui. Estenda a sua mão para cá. Vamos abençoar os nossos pequenos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelos nossos filhos, os filhos desta igreja. Pedimos a Deus que o Senhor derrame sobre eles a tua graça, a bênção do Senhor, Deus. Que eles possam receber a tua mensagem na linguagem deles, ó Deus. Abençoe a Priscila que vai estar com eles. Senhor, que seja um tempo proveitoso e de bênção para a vida deles, como será para nós aqui. E que eles possam crescer no conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ir? Agora os irmãos podem sentar. Acho que é lá atrás, né, aqui? Para cá? Vem para cá, meu irmão, pastor Isaac. Pastor Isaac, nós convidamos para que ele hoje trouxesse a mensagem do Senhor para nós. Pastor Isaac é um amigo querido que a gente conheceu e aprendeu a amar. Sabe aquelas pessoas que a gente ama de graça? Tem as pessoas que a gente ama de graça, né? Pastor Isaac é uma delas. A gente conheceu ele, a gente levou ele para falar na Aliança Jovem. E meu Deus, aquela palavra ainda reverbera nos nossos corações. E foi um tempo especial. Então, essa mesma expectativa e alegria do nosso coração está pela palavra que o Senhor quer trazer para nós hoje. Então, abra o seu coração, meu irmão, minha irmã. Não deixa nada atrapalhar, nem um ruído atrapalhar. Preste muita atenção naquilo que o Senhor quer falar para a tua vida nessa noite. Vamos orar? Paizinho, nós te louvamos, ó Deus, e queremos colocar o teu servo diante do Senhor agora. Pedimos, ó Deus, a bênção dele, sobre ele, Deus. A bênção para que ele possa falar não de si mesmo, mas falar da tua palavra. Aquilo que o Senhor já ministrou ao seu coração, aquilo que o Senhor já falou com ele. Senhor, que tu possas ministrar aos nossos corações agora, Senhor. Dá-nos, ó Deus, um coração cativo, um coração sensível para a tua voz, para aquilo que o Senhor quer falar. Nos ajuda, Senhor, a entender. Nos dá discernimento para entender aquilo que o Senhor tem para falar nessa noite. No nome de Jesus. Amém. 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 Que gentileza, queridos. Que bom poder estar aqui nessa casa, celebrando 65 anos com os irmãos. Que bênção de Deus. Abra a Sagrada Escritura aí, no texto de Mateus. Deixa aberto aí no texto de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler aí, deixa aberto a partir do versículo 18. Capítulo 28, verso 18 em diante. Que bom poder estar aqui com os irmãos, viu, irmãos? Então, eu saúdo aqui com a graça e a paz do Senhor Jesus. Com as felicitações ali por conta também, né, do Instituto Cristão Mackenzie. Feliz aniversário, igreja. Que Deus abençoe muito, muito e use a vida de vocês, tá? E todos encontraram o texto aí? Mateus capítulo 28, a partir do verso 18
Agora, deixe a Bíblia por alguns instantes do seu colo aí. Curve a sua fronte, se você pode fazer isso, feche os seus olhos. E nós oramos juntos, nós oramos de várias maneiras, mas eu queria que agora te convidar a orar por você mesmo. Peça ao Senhor assim: Senhor, acalma meu coração, concentra minha mente, meu entendimento no Senhor, na Tua palavra, fala comigo, mas peça de todo o coração, peça: Senhor, fale comigo, eu quero ouvir Tua voz. Eu não quero estar aqui por acaso, Deus, eu não quero estar aqui, e eu sei que não estou. Senhor, então fala comigo, guarda meu coração, protege-me das distrações. Querido e santo Deus, a Tua palavra é território sagrado, não temos, Senhor, não temos dignidade, Senhor, diante da Tua palavra, mas pelo mérito do Senhor Jesus, pelo perdão do Senhor Jesus, inclusive, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, que às vezes tanto nos atrapalham, Senhor, de Te ouvir, de prestar atenção, de entender. Senhor, e concentra-nos naquilo que o Senhor quer falar. É importante ouvir a Tua voz e mais nada, no nome santo de Jesus. Amém. Diz assim a Sagrada Escritura, está subtitulado como a Grande Comissão, Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até aí, que o Senhor nos conduza. Que bênção é poder ler juntos aqui a Sagrada Escritura, a palavra do Senhor. E eu tenho algumas memórias das últimas vezes que eu vim aqui nessa igreja. Eu lembro de ver uma galera aqui formando no discipulado. Lembro de ouvir uma mensagem em Mateus também, se não me falha a memória, finalização do Sermão do Monte, que Jesus estava dizendo sobre a importância de Senhor, deixa eu voltar aqui. Se não me falha a memória, é Mateus 7. E tivemos depois a oportunidade juntos ali, encontramos, e tivemos a oportunidade de estudar juntos ali no encontro, os jovens daqui também estavam, e nós estudamos Mateus 5. E ficou forte no meu coração hoje a gente falar sobre então Mateus 28. Esse evangelho escrito por Mateus, queridos, ele tem uma perspectiva muito maravilhosa. Ele fala da ótica ele é um evangelho escrito de alguma maneira para falar também ao coração do judeu, do povo que estava nessa caminhada há muito tempo, tá? Há muito tempo. Uma igreja, quem sabe, a igreja desde lá do Antigo Testamento. E sim, algumas promessas esse povo conhecia, esse povo sabia. E algumas promessas lá atrás sobre, olha, vem um rei, vem aquele que vai governar, o Messias, o prometido, o Filho de Deus. Vem aí o Filho de Deus, ele vem. E o Evangelho de Mateus trata exatamente essa perspectiva, para mostrar ao coração do judeu o quê? Olha, tá vendo aqui a genealogia? É ele mesmo, tá vindo? Sabe a promessa do lugar tal, assim, 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 no texto tal? Olha aqui, cumprida aqui nele. E vai mostrando o cumprimento de que Jesus de fato é o rei esperado, o rei aguardado, o Messias. Que tanto aquela igreja estava aguardando, né, o povo judeu ali. E quando chega aqui nesse final, depois de muita caminhada, depois de Jesus mostrar de várias maneiras, olha, o rei está aqui. O rei está aqui. Então, ele faz algo muito maravilhoso, que está exatamente presente nesse verso de número 18 aí. Ele diz o seguinte, olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Se você abrir a Sagrada Escritura, abra aí só para que você consiga ver. Abra aí Daniel 7, capítulo 7, versículos de 13 a 14. Daniel, capítulo 7, versículos de 13 a 14, olha o que diz aí.
Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizera chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Olha que maravilhoso, queridos. Nós estamos vendo aqui agora o cumprimento de uma promessa. Sabe aquele rei, sabe aquele Messias, aquele a quem seria entregue todo o poder, toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra? Sim, o texto está mostrando para nós de Mateus, é Cristo Jesus, é Ele, entende? Essa daqui acabou de ser mais uma citação que comprova, que vem para trabalhar exatamente isso na cabeça daquele povo que cria. Sabe aquele Messias prometido, aquele a quem toda a autoridade seria dada? É Ele. E Jesus faz questão de dizer isso pessoalmente aos seus discípulos. Ele diz. Mateus está contando aqui, olha, Jesus no final ainda aproximou e disse assim, olha, toda a autoridade me foi dada. Sabe aquela citação? Está aqui. Chegou. É Ele. E então Ele traz um comando. Ele traz um comando para nós. E aí é o famoso ide. E por que ide, pastor? Por que ide fazer discípulos, né? Para ficar melhor e ficar completo aqui o termo. Por que isso exatamente no aniversário aqui da nossa igreja? Ora, irmão, eu quero te perguntar, que missão linda nós temos como igreja do Senhor Jesus? O ide, a evangelização, não é lindo? Não é que o Senhor nos chamou, nos perdoou, nos resgatou, nos restaurou em Cristo Jesus exatamente para anunciar as maravilhas de quem Ele é? A fim de proclamarmos as virtudes daquele, lembra, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Nós temos essa finalidade luminosa, esse propósito glorioso, que é transmitir o Evangelho de Cristo Jesus. E aí eu quero te lembrar de alguns acontecimentos ao longo da história, assim, com a igreja. Ora, que interessante, não? Hoje em dia você vê por aí, se eu te perguntasse assim, o que é evangelho? Às vezes aqui e ali nós temos vários significados a respeito de evangelho, coisas que foram construídas por aí. Alguns podem querer associar com grandes curas e milagres, ou não vou dizer associar, porque associar, ok, pode ter uma associação, mas reduzir a isso. Entende? Alguns querem somente reduzir, não, evangelho é isso aqui, sinal e maravilha. Outros podem querer reduzir a, não, evangelho é isso aqui, é ter dinheiro, é Deus abençoar minha vida financeira, isso é evangelho. Outros vão querer reduzir a, não, é só a gente fazer aqui missões sociais, e aí vai, a gente tem várias espécies de reduções espalhadas por aí a respeito do que seria evangelho, do que seria evangelizar, do que seria o id. Mas a grande pergunta é, o que de fato é o id? E o id está mandando fazer o quê? Discípulos. E eu vou parar para te perguntar exatamente nesse ponto aqui. Você é um discípulo? O que você acha? Se eu te perguntasse assim, claro, são as duas perguntas clássicas, né? Você é cristão? Talvez você não teria tanta dúvida de dizer, não, sim, sou cristão. Mas se eu te perguntasse, eu já fiz essa pergunta em alguns lugares, acreditem, quando eu faço a pergunta assim, e você é um discípulo? Há quantos ficam assim, ó? Não sei se eu sou um discípulo. Quantos, queridos? Verdade, estou te contando. É claro que eu entendo que pode ser que as pessoas fiquem numa dúvida, e existe a discussão nesse texto aqui, que alguns olham e dizem, não, isso aqui foi para os apóstolos especificamente, foi uma ordenança que veio ali para eles. Outros se posicionam para o lado de, não, é para os discípulos mesmo, todo discípulo de Jesus deve prestar atenção nessas palavras de Jesus, que eles, em modo representativo, os discípulos estavam lá e depois nós fomos feitos discípulos, então a gente tem que fazer mais discípulos, então é para todo mundo, não é só para os apóstolos.
E aí eu sei que quando a gente faz essa pergunta, muito provavelmente as pessoas associam com os apóstolos, né? E a hora que eu pergunto, você é um discípulo? Eu acho que as pessoas ficam com, não, mas eu não sou como um apóstolo, né? Não, eu não estou, a pergunta não é se você é um apóstolo, é se você é um discípulo. E discípulos somos. O que é, afinal de contas, discípulo, né? E de fazer discípulos. Existem algumas traduções muito interessantes aí. Algumas pessoas costumam colocar, e eu queria contar algumas curiosidades do texto aqui para você, colocar o id aqui como um imperativo. E curiosamente, eu vou te trazer alguns dados importantes a respeito do texto aqui na sua língua original, exatamente para que você perceba as riquezas disso. Alguns tentam colocar o id como um imperativo, assim. Na grande realidade, a expressão, o id, a palavrinha id aí dentro do original, ela não está no imperativo, mas ela tem uma declinação verbal muito interessante e que traz um segredo para nós muito curioso e importante, que é preciso falar nessa noite. Já a expressão fazer discípulos, então a gente tem ide e a gente tem fazei discípulos. A expressão fazer discípulos, essa sim é um imperativo dentro do original. Não há uma negociação. O Senhor Jesus está te dizendo assim, como uma ordem, dentro do original aqui, dizendo assim, eu quero que você faça discípulo. Já o id, e é uma palavra que está dentro aqui, o fazer discípulo, essa expressão, mateteu, que traz a ideia de fazer esses discípulos, esta é um imperativo e essa é um ativo. Sabe o que é isso? Traz a ideia de Jesus está dizendo assim, eu quero que você faça discípulos, e existe um ativo, existe uma ação de quem está ali vivendo. Eu estou chamando você para viver e eu vou usar você. Você é um ativo nessa missão. Olha que interessante. Mas ao mesmo tempo a expressão é tão equilibrada e tão bonita, que fazer discípulos é imperativo sim, mas ide é passivo dentro do original. Olha que coisa mais equilibrada, né? Já o id traz a ideia assim de você conduzir, algumas possíveis traduções, conduzir, transportar, transferir, persistir na jornada iniciada. Continue, caminhe, vá, siga. E enquanto você segue aqui, enquanto você desenvolve essa jornada, faça discípulos. Quer saber por que eu te citei ativo e passivo? Ativo porque quem ativa essa caminhada para ir é só Deus. Você é completamente passivo nessa ação. Completamente. Quem starta o ir, fala, vem cá, vamos começar uma caminhada. Quem é que starta a caminhada no caminho que é Cristo Jesus? O próprio Espírito de Deus. Muito bem, Simão Barjonas, não foi carne nem espírito, foi Deus que tu revelou. É o Espírito que faz assim, e você e nós somos passivos nisso mesmo. É isso, ide. Então a proposta do caminha vem dele. Mas de repente ele vira o verbo e diz assim, fazer discípulos, participe, agora é ativo. Olha que interessante, curioso isso, né? E são coisas das minúcias do texto aqui dentro. Então ele coloca aqui que ele quer sim que você faça discípulos. Palavra de todas as nações, para você entender, é uma palavrinha conhecida nossa. Lembra de etnias? Lembra disso? A palavra dentro do original aqui é etnos. A ideia é nações mesmo. E quais tipos de nações aqui? A gente tem aqui companhia, tropa, multidão de indivíduos da mesma natureza, gênero, família humana, tribo, nação, grupo de pessoas e por aí vai. São possibilidades da palavra, da tradução da palavra etnos. Então ele está dizendo o seguinte, olha, eu chamei um povo, eu ativei um povo no espírito e os convidei para poder obedecer um comando, que é, vão, façam. Não é opcional, é um imperativo. Jesus está dizendo assim, olha, não, eu sigo Jesus, eu sou discípulo de Jesus, eu sou cristão, Então, o seu Senhor, o meu Senhor, o nosso Senhor, está dando uma ordem. Ele está dizendo assim, salvo, sentado, satisfeito no banco? Não, ele está dizendo, faça, trabalhe. Eu quero que você faça discípulos. E aí eu vou te perguntar o seguinte, qual foi o último discípulo que você acompanhou? Qual foi? Aí mas para mim, como mesmo pastor, isso não é trabalho do pastor, não, ou da equipe lá, sei lá, que, querido,
isso aqui é para discípulos. Se você é um seguidor de Jesus, isso é para você, isso é para mim. E a pergunta que eu estou lhe fazendo é: qual foi o último discípulo que você acompanhou? Quem foi? Pastor, deixa eu ver aqui. Nos meus cálculos aqui foi o... Quem foi? O que é que aconteceu com a vida daquela pessoa depois que você a acompanhou? Ou você está na linha daquela galera do salvo, sentado e satisfeito? Essa piadinha velha de pastor, né? Salvo, sentado e satisfeito. Tá bom. Não, eu vejo os benefícios do evangelho a mim e não me importo com o reino do Senhor, com a missão do Senhor. Desde que eu esteja colhendo os benefícios de vir à igreja, está ótimo. Que tipo de cristãos, né, somos nós? Pergunta boa. Excelente pergunta de responder. E aí, querido, vem aqui uma dica muito preciosa. Mas, pastor, eu não me entendo bem, eu não consigo entender bem. Por que é que eu tenho que me envolver? Por que é que tem que estar? Que história é essa do Evangelho faz isso? E olha que curioso, na continuação desse texto, ele vai explicar exatamente isso. Ele mostra como o processo de ser um cristão, de ser um discípulo, transforma você. Transforma. E por isso não faz sentido que você fique sentado, salvo, satisfeito. Não faz. Quer ver como o texto prova que não faz sentido? Olha o que o texto diz. Então, ok, o tempo todo é ação. Vá, certo? Quem inicia a caminhada é o Senhor. Faça discípulo. Busque ver pessoas sendo amadurecidas, virando discípulo de Cristo através de você. De todas as nações, é só para nós aqui? Étnos. É para que essa igreja, como foi falado aqui, agorinha aqui foi falado, que essa igreja seja uma igreja relevante para a cidade. Foi falado aqui agora. Eu não combinei com o pastor não, viu? Foi falado aqui. Sabe aquelas coisas que o Espírito vai fazendo? Essa igreja deve ser relevante para a cidade. E então ele parte para a palavra batizando-os. E aí temos a expressão aí, ó, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E eu quero parar alguns instantes com você para exatamente analisar a palavra batizando-os. Aqui a palavra utilizada dentro do original é a palavra baptizo. E existe uma diferenciação entre a palavra baptizo e a palavra bapto. É importante entender a diferença, pastor, e às vezes como elas são utilizadas, é muito, irmão, é muito. Um professor da língua portuguesa que nos diga, né, de qualquer língua, né, que nos diga como é importante saber para você entender o que é que você vai comunicar, o que é que estão te dizendo. E aqui, na utilização para você fazer uma diferença entre baptizo e bapto, traz a ideia de, tem um médico, o nome dele, se não me falha a memória aqui, é Nicander, isso mesmo, que viveu 200 anos antes de Cristo, foi médico e poeta, e num desses escritos de habilidade da língua grega, por que eu estou citando ele? Um cara que escreve em grego, alguém letrado, um médico, um poeta. E ele foi escrever, olha que interessante, é uma ilustração para que você entenda a diferença entre bapto e batismo e o que essa palavra quis dizer aqui. Ele foi escrever uma receita, olha só que interessante, de picles. O picles é, na minha terra, eu que sou goianão, e como diz o povo lá, simprão, a gente se fala lá, não, deixa eu explicar em claros termos. A gente tem o pepino, né, como ele é normal. E aqui eu vi que é uma coisa bem cultural, que existe a transformação daquilo, né? Quando você coloca na conserva e vira uma espécie, aí a gente chama de picles, mas enfim, pepino em conserva, né? Que tem na blusa. Mas ele tem, perceba uma coisa muito diferente entre as duas aqui. Ele tem a sua essência transformada, alterada. E olha que na receita de Nicander aparece a utilização dessas duas palavras, tanto de baptizo quanto de bapto. E quando ele cita, como é que ele usa essas duas palavras? Ele usa o seguinte, ele fala assim, bom, então você pega o picles e você bapto. O que é bapto? Mergulha em água. Mudou a essência do picles? Virou picles, já virou pequeno em conserva? Ainda não.
E aí ele, na continuação da receita, ele fala assim: agora você pega o pepino e baptiza e imerge na solução ali de, por exemplo, vinagre ou água e sal, e aquilo vai transformar a estrutura essencial do pepino. A palavra utilizada aqui é exatamente essa: baptizo. Quando ele está dizendo assim, ele está falando assim, ó, é no Espírito, é no Pai, no Filho e no Espírito Santo, não é? Ele está dizendo para você que o ser mergulhado no Espírito, o Pai, no Filho e no Espírito Santo, transforma a sua essência, muda a sua vida, muda quem você é. Não pode ser um banho de água aqui na frente na sua cabeça para que então você sente e continue sendo o mesmo, um consumidor de algum produto eclesiástico. Não. Deve ser um símbolo que realmente transformou a essência da minha vida e mudou o meu estado, o meu ser por completo. Mudou. A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo transformou a minha vida. Mudou. E eu sei que muitas coisas, como eu citei no começo, como foi citado no começo dessa mensagem, às vezes chamam a gente em relação ao Evangelho. Um grande milagre, às vezes o cuidado financeiro de Deus, às vezes, não sei, né, até onde a gente pode dizer que de Deus, mas na vida de alguém, o cuidado financeiro, dar certo emprego ou não, podem chamar a atenção várias coisas por aí que o pessoal chamou como Evangelho. Mas eu queria te chamar a atenção a uma coisa, inclusive vou citar. Irmão, eu sei que é maravilhoso, e seria maravilhoso não viver na época de Jesus e ver Jesus chegar aqui e dizer assim: então, homem da mão mirrada, que nunca estenda a mão, maravilhoso. Cego de nascença, olha aqui para mim, não tem jeito, né? Mas enxergue, aí agora sim, olha aqui para mim. Maravilhoso, maravilhoso. Mas eu queria te lembrar, lembra dos 10 que foram curados? E quando só um volta para agradecer. Puxa, irmão, às vezes, sabe, um grande sinal e uma grande benfeitoria na vida de alguém, às vezes não muda o estado, o ser daquela pessoa. Isso é muito triste. Evangelho não é sobre isso. Não é você estar apavorado com alguma situação da sua vida, clamar para Deus aqui, Deus, por bondade e misericórdia, te atender e permitir que você tenha uma porta de emprego, ou que você seja curado de um câncer, ou que você... tantas outras coisas. Isso é lindo demais, é poderoso demais, maravilhoso. Mas eu quero chamar a sua atenção a isso aqui que ele está falando. Ele está falando sobre curar a sua vida inteira e estabelecer uma eternidade no seu coração. Gente, deixa eu contar para vocês. Vocês sabiam que lá atrás, para que serviam, pastor, as curas? Para que serve um ato extraordinário de Deus? Deus abriu uma porta de emprego milagrosamente. Para que servem então essas coisas? Não é isso aí que a gente está procurando como igreja? Irmão, pelo amor de Deus, é claro que não. Posso ser claro com você? É claro que não. Por quê? Sinais e maravilhas, deixa eu tentar explicar didaticamente para você. Sinais e maravilhas são como placas de trânsito. Sabe quando você tem uma plaquinha te indicando, ali é o banheiro, ou ali é a entrada principal, aqui não se usa chapéu, ali se usa. Sabe isso? Sinais e maravilhas, como a cura de alguém, como uma porta de emprego, extraordinário. Isso tudo era para servir de sinal. Só sinal. Que deveria deixar claro na sua cabeça que, olha, por exemplo, um cego enxergando, qual que era o sinal, qual que era o indicativo? A mensagem naquele sinal era: chegou aquele, o rei, o Messias, que um dia vai arrancar toda a cegueira. Quando alguém andava, um paralítico andava, era assim: chegou aquele. É um sinal, é um apontamento para a grande obra que nós acabamos de ler aqui, de transformação de vida. É só um sinal. E às vezes a gente inverte as coisas, e procura e coloca isso como topo na nossa vida. E Jesus está dizendo: não, você não entendeu, isso é sinal. O topo é isso aqui. É a transformação que a minha presença causa na sua vida. Transformando o seu ser. É milagroso, é um sinal que está dizendo assim: eu vim fazer cegos espirituais
enxergarem onde é que está a vida. Nego mentiroso, malandro, sacana, torto, que estava paralisado nos seus defeitos e pecados, andar. Parar de mentir, parar de fazer errado, agora ser honesto, justo. Uau! Chegou aquele que quando a presença dele está, isso acontece. Bum! Chegou aquele. Esse é o foco aqui. Esse é o foco. E ele está dizendo assim, deixa eu falar para vocês o que é que eu vim fazer. E o que é que eu quero fazer através da vida de vocês. Eu quero transformar a vida de pessoas assim. Eu quero fazer esse tipo de milagre. Então, deixa os sinais. A hora que Deus quiser fazer os sinais, é claro que Ele vai fazer os sinais e é maravilhoso. Mas o foco é esse. O foco é esse aqui como igreja. E depois que ele fala assim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, olha só que lindo. Aí vem a nossa responsabilidade. Olha que bonito isso. Então, pastor, isso aconteceu comigo, ó, me transformou. Ou senão eu fui alvo de um desses sinais, dessas maravilhas. Que maravilhoso, irmão. Mas lembra que o foco é esse aqui. E que ele transforma, a gente está falando no texto, para exatamente usar você de uma maneira poderosa. Então ele passa para ensinando-os. Olha o ensinando-os aí, olha que interessante. Então ele fala assim, depois de transformado, eu quero que você comece... Você entendeu que faz parte do imperativo? Ele não está te dando uma opção, ele está dizendo assim, não, eu te transformei, já que você é um daqueles que só procura sinal mesmo, senta aí e consome igreja. Não, não é esse o recado de Deus. O recado de Deus é, agora que eu te transformei, eu vou te mostrar para quê? Aí ele começa a dizer assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Sabe o que é a palavrinha ensinando-os aí dentro do original? Palavra familiar de novo a nós aí, ó. Você já ouviu falar sobre algo didático? Já ouviu, obviamente. Imagino que sim. Aqui a palavra dentro do original é exatamente isso, didasco. Didática. Didaquê. É a ideia de possíveis traduções para didático. Então eu te salvei, eu transformei a sua vida para que você viva didaticamente. Peraí. Significados de didática. Para que você viva, eu vou traduzir assim, me permita parafrasear assim. Para viver então ensinando, conversar com o outro a fim de instruí-los, pronunciar discursos didáticos, ser um professor, desempenhar ofício de professor, conduzir-se como um professor, ensinar alguém, dar instrução. Entende o que ele está dizendo? Eu te salvei e transformei você para que sua vida lecione, ensine. Aí você vai falar assim, pastor, não dá, se a minha vida ensinar, misericórdia, nós estamos todos perdidos, vou fechar as portas ali. Eu sei, eu imagino, eu compartilho infelizmente, da mesma condição caída. Sim, a nossa vida é um horror sem Jesus. Nós somos malvados, ruins, egoístas, é isso mesmo, tudo isso. Mas sabe, o que está sendo dito aqui? Para que você entenda dentro de um exemplo diário, ou de um exemplo prático, que tem às vezes até dentro da sua casa, é como se aonde você chegasse, estivesse ligada à televisão Jesus. Eu lembrei da época do botão ligado à televisão, você lembra? Ele esquentando, aparecendo a imagem, misericórdia. Ou que não, você tinha aquela também de clicar assim, aí ele estava no cara. Ou de girar assim, né? Mas a ideia é essa. Eu te salvei para que agora você seja alguém em quem se vê, em quem se assiste a vida de quem? Do próprio Cristo. Tinha uma música que dizia assim: o que na verdade somos, o que você vê quando me vê, para que serve a luz que não acende, não ilumina a escuridão. O que na verdade somos, o que você vê quando me vê, se o mundo ainda é mal culpado, está diante do espelho. Sabe, irmão, tem muita coisa que às vezes a gente
coloca expectativas no nosso coração, e elas estão, você imagina a surpresa, né? Porque às vezes Jesus diz assim para nós assim, e tem tudo a ver com você. A expectativa que você está tanto gerando sobre a costa dos outros. Entende isso? Eu queria estar usando a sua vida há muito tempo para didasco, para ensinar. Mas quando eu uso o meu cérebro para perguntar qual o último discípulo que você fez, sabe qual a sua resposta, meu filho? Sabe qual a resposta, meu filho? É palavra de Deus. Receba. Forte isso, né? Esse é o Senhor. Esse é o amado Senhor. Ele quer que a nossa vida ensine. Ele quer que a nossa vida ensine a guardar. E guardar aí, alguns significados para guardar. Manter alguém no estado no qual ele está, observar, experimentar algo. Eu gosto dessa ideia de experimentar algo. Sabe o que o texto está dizendo? Eu sei que a gente tem o ato proclamacional que a gente faz aqui, e a gente às vezes pensa que está tudo certo. Fizemos, falamos, está tudo. Irmão, você está entendendo que o texto caminha na direção de a sua vida precisa falar? Entende isso? E você está entendendo que Jesus está dizendo assim, ó, eu transformei você para que lá no emprego, alguém olhasse, ou lá na sua diversão, no lugar onde você diverte, ou lá no meio da sua família, para que alguém olhasse e dissesse assim, ué, como assim? Por que você perdoa? Por que você ama? O que é isso? Entende? Para que alguém estivesse assistindo Jesus. E aí os erros, pastor, como faz? Que é o que a gente acabou de falar aqui, que a gente compartilha compartilhamos. Mas querido, quando sua vida está cheia de Jesus, deixa eu te contar uma coisa muito curiosa. Até os seus erros pode o Senhor utilizar para pregar, para proclamar o Evangelho. O que não pode é não proclamar. E o diabo às vezes conseguir configurar essa mentira na sua cabeça, de como é que é sua vida? Realmente. Não, o contrário. Vou te dar um exemplo lá de casa. Tá claro, não tá, que eu sou intenso, que eu falo com as mãos, não é? Uma das minhas dificuldades, você chuta qual é? Não reagir. Cheira flor, né, e sopra vela. Cheira flor e sopra vela. Acalma. Eu tenho propensão bélica, que é a ideia de vamos tratar. Chega aqui, senta aqui, vamos trocar ideia. Eu tenho essa propensão. Pensa na minha luta, que às vezes um filho faz alguma coisa ou outra, e a hora que eu vejo, principalmente quando eu já falei 15 vezes a mesma coisa. Você imagina a minha fúria? E às vezes acontece, escapa. Sabe um dia que você está assim, não tão vigilante, carnalzão? Infelizmente, gosto? Não. Estou pregando aqui o que Jesus endossa seu erro e Ele está estimulando que você faça isso? Não. Que Jesus aprova o seu pecado? Não. Mas estou dizendo que até o seu erro, na mão de Deus, pode ser tornado útil. Quer ver uma coisa? Duas coisas nesse acontecimento. Não estava errado o que eu estava falando. De fato, não era certo ela fazer aquilo, ou ele fazer aquilo. Já falei 15 vezes para não fazer. Porém, contudo, todavia, entretanto, estava completamente errada a maneira como eu executei aquilo. Eu dei vazão à minha ira, eu dei satisfação, eu falei, vai minha ira, e ataquei. Aí vem o Senhor, quase que instantaneamente faz assim, precisava falar assim? Não, Senhor, não precisava não, né? Está errado. Está certo o que você falou, mas você falou de um jeito tão errado, tão agressivo, tão mal. Né, Jesus? Então, Senhor, perdão, está errado. Filho, vem aqui. O que está acontecendo? Filho,
está errada a maneira como eu acabei de falar. Não é assim que a gente fala. Perdão, eu estou errado. Não estou dizendo com isso que está certo que você fez de errado, porque está errado mesmo. E a gente vai tratar isso com as consequências apropriadas, assim. Mas vamos orar por isso, nós dois, vem cá. Espera aí, gente, eu estou acabando de te dizer que Deus pegou um erro na vida de quem Ele habita, Ele transformou, até o erro ganhou significado. Entende o que eu estou te dizendo? E era para isso estar chocando pessoas onde você se diverte, onde você trabalha, no meio da sua família, e gente dizendo assim: o que é isso? Quem faz isso com o seu coração? E na hora, em vez de você se gabar e bater no peito, dizer: eu te conto. É Jesus vivendo em mim. É a presença dele transformando meu ser. Sabe quem que me fez pedir perdão? Sabe quem bate a mão lá na mesa em casa e diz assim: eu mando aqui? Jesus. Lá em casa todo mundo está na lição, está na roda da aprendizagem dele. Inclusive eu. Todo mundo está. Não tem o grande... Não tem. Existem miseráveis servos sendo transformados pelo Senhor, e a vida deles, a presença nítida de Jesus, até quando eles erram, na vida deles, falando do Evangelho. Isso deveria estar discipulando pessoas onde você trabalha, onde você mora, onde você se diverte. Isso deveria estar impactando a vida de gente. Quantas pessoas estão sendo impactadas nesses lugares onde você está? Me diga. Quantos te perguntaram recentemente: o que é isso na sua vida? Quantos? Com quantos você intencionalmente tem caminhado assim? É uma ordem de Jesus. Todas as coisas que vos tenho ordenado. E a gente encerra aqui então. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação. E aí talvez você diga, como a gente acabou de ver aqui: mas eu não dou conta. Irmão, acabei de te dizer. Quem é que está dizendo assim, no finalmente assim: e eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos? Então levanta, vamos, porque eu estou pagando, eu estou patrocinando, a conta é minha, eu estou dizendo, eu estou jogando no meu nome, estou dizendo assim: eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então levanta, que o start inicial lá do ID é meu, e eu estou dizendo que eu vou garantir, porque a minha presença vai estar junto. E até quando você errar, eu vou fazer glorificar o meu nome. Agora para com outro tipo de percepção em relação ao Evangelho e vive esse real aqui. É para a minha vida estar calada? Proclamando. Quando? Como? Toda hora, em tudo. Não, aí é ser carola, pastor, aí é ser exagerado. Leia a Sagrada Escritura. Leia. Te desafio a ler a Sagrada Escritura. Leia, que você vai ver que é em tudo. Não estou dizendo para isso para você falar assim: vem cá, vamos pregar, abre a Bíblia. Não é isso não, irmão, você entendeu errado. Eu estou dizendo para Jesus ser proclamado na sua vida em tudo que você faz, inclusive no seu trabalho com excelência, no seu trato maravilhoso com a família, no seu exemplo maravilhoso de quem se diverte para a glória de Deus. É isso que eu estou dizendo. E a hora que perguntarem: meu Deus, nunca vi uma coisa assim, eu queria ser assim. Você vai, deixa eu te contar aqui, ó, é Jesus vivendo em mim, viu? Não é eu não, é Ele. E aí, bum, o nome dele brilhar e alguém ser evangelizado. Quer seguir? O caminho é esse, vamos, vem. Você devia estar fazendo isso, e eu também. Vamos orar por isso? Então curva a sua fronte, feche seus olhos. E apresente diante de Deus, fale com Deus sobre o que Deus falou com você. O momento agora é para que você fale com Deus sobre o que Deus falou com você. Então, pelo amor de Deus, não deixe a sua carne te distrair. Dá uma resposta para Deus. Você pediu para Deus falar, Deus não brincou, Deus falou. Agora seja coerente, dê uma resposta a Deus. Diga: Senhor, a minha resposta é essa.
Não deixe Deus falando sozinho. Dê uma resposta. Diga: Senhor, essa é a minha vida, assim estou eu, é isso que eu quero viver. Ore, não tenha preguiça de orar, não tenha medo de orar. Ore. Fale com o Senhor. Peça agora pelos ambientes em que você vive. Peça pelos seus, peça pela família, peça pelo trabalho, peça pela diversão. Que minha vida pregue Jesus. Eu entendi que não é opcional, é imperativo, é decisão do Senhor. E o Senhor convocou: toda a autoridade me foi dada. Estou lhe dizendo, pelo que eu fiz pela sua vida, levante-se e faça discípulos. Senhor amado, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque o Senhor, Pai, tem falado conosco, o Senhor tem nos amado, o Senhor nos empolga o coração, o Senhor nos ensina, o Senhor nos coloca no nosso lugar, mas ao mesmo tempo o Senhor nos arrebata. O Senhor move o nosso coração, estilhaça as nossas defesas. E então nos transforma, nos mergulhando na consciência que vem do Senhor e ao mesmo tempo no amor do Senhor, na estabilidade que vem de Ti, dizendo: olha, a conta é minha, eu vou começar a garantir o início e vou garantir o fim, porque vou estar com você todos os dias. Então levanta e vamos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor fala conosco e o Senhor nos ama de um jeito inigualável e paciente e bom e transformador. É no nome de Jesus que nós te louvamos por essa igreja querida. Obrigado, Pai, pelos 65 anos. Pedimos ao Senhor que o Senhor, Paizinho, continue como o Senhor fez aqui agora e tem feito, por meio da Tua palavra, nos mostrar a direção e o caminho, que essa igreja seja frutífera para a honra e glória do Teu santo nome. Quantas coisas lindas, Senhor, já eu vi aqui. Senhor, eu peço ao Senhor que elas continuem, que a transformação, Senhor, vá a 30, 60, 90, 120, para a honra e glória do Teu santo nome, e que no final disso tudo alguém pergunte: que é isso? E alguém diga: é Jesus, é a presença dEle, é a palavra dEle se cumprindo aqui nessa igreja, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Pastorzão. ...65 anos de história. Parabéns à IPI de Castro. Nós somos gratos a Deus pela vida dos nossos amigos, irmãos, que têm feito história nessa cidade. Somos gratos por todo o trabalho, todo o empenho, todo o amor dedicado à nossa cidade. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome também da Aliança de Pastores, queremos agradecer todo o empenho, toda a parceria, toda a dedicação, aos nossos amigos pastores. Que Deus use a vida de vocês cada vez mais, para que a cidade seja tomada pela presença do Senhor e o nome de Jesus seja exaltado na nossa cidade. Deus abençoe a todos, um ótimo dia, ótimas festas! Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Haroldo Júnior e eu quero deixar aqui o parabéns para a Igreja Presbiteriana Independente de Castro, que está completando 65 anos, abençoando essa cidade. Então Deus continue abençoando essa igreja maravilhosa, a cada membro, e também o nosso amigo e amado pastor Éder. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. IPI de Castro, graça e paz, passando para parabenizar pelos 65 anos de vida e de missão aqui na cidade de Castro. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue te direcionando e que dia após dia essa igreja possa crescer, avançar e levar cada vez mais o Evangelho a vidas que precisam. Que Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Glória a Deus, é uma alegria
ter uma palavra tão abençoada. Obrigado, pastor. Que Deus abençoe muito a tua vida. E ouvir também esses depoimentos de pastores aqui da cidade. Para nós é uma alegria, porque nós que fazemos parte da liderança da Aliança Pastoral, a gente ouvir deles. Isso não é só um vídeo, grava um vídeo para nós aí, não. Isso é algo que eu ouço durante todo o ano. Pastor, que legal a tua igreja, que legal que vocês fizeram, hein? Olha, eu estou vendo o que vocês fizeram. Olha que bacana o que vocês estão fazendo. Então, as pessoas de fora, elas estão vendo o que está acontecendo aqui. E você que está aqui dentro, consegue ver o que Deus está fazendo? As pessoas de fora estão vendo. E louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem nos conduzido até aqui. Muito bem, nós estamos completando 65 anos, mas também pessoas completam o aniversário, né? E nós queremos, nesse domingo, nós queremos orar pelos aniversariantes do mês de abril, né? E eu queria chamar a Lian, vem pra cá, Lian. A Lian já fez aniversário semana passada, vem pra cá. Ele ama falar em público, ele vai falar agora. Brincadeira, Lian, não vai não. O Lian, traz o Luquinhas aqui. O Luquinhas vai fazer dia 15, vai fazer aniversário. Traz ele aqui pra gente orar por ele. Já fugiu? Não, tá lá. Traz ele pra cá, Luquinhas. Tem a Leonilda também, que é no dia 28. A Leonilda faz no dia 28. Tem mais alguém aqui que às vezes nem é membro da igreja, mas faz aniversário no mês de abril? Faz sinal com a mão. Coragem. Ninguém? Ou você faz e está com vergonha? Não? Vem cá, Luquinha, vamos bem pertinho. Vamos orar. Estenda a tua mão para cá, vamos orar pelos aniversariantes do mês. Senhor nosso Deus, nós queremos abençoar, Deus, todos esses irmãos, ó Deus, que nesse mês vão completar mais um aniversário, Deus. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sustentado, o Senhor tem guardado. Louvado seja o teu nome. Eu te peço que o Senhor continue abençoando a vida de cada um deles, ó Deus. Que o Senhor continue trabalhando no coração. Está aqui o Luquinhas tão pequenininho, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a vida dele de forma sobrenatural, ó Deus. O Lian também, ó Deus. A Leonilda, que não está presente hoje, Senhor, e tantos outros, ó Deus, pedimos a bênção do Senhor sobre eles, ó Deus, que eles possam desfrutar, ó Deus, não só de um crescimento físico, mas um conhecimento do Senhor na sua vida, Senhor. Abençoa cada um deles, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar, podem ir. Queria chamar a Ângela aqui, e para nós cantarmos o hino aí, oficial da nossa igreja, em comemoração ao aniversário da nossa igreja. Eu convido a todos que se coloquem em pé agora, para juntos nós cantarmos o pendão real. Corajosos, pois em tudo defendei, achando para os céus um valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Já os reis batalhões do grandioso pavor, revelai-vos hoje bravos campeões, avante sem temor, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Florescer a luta desertar,
os crentes vão ganhar com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. A Jesus leais e a seu real pendão, os que na batalha sempre se florescem, por Cristo reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, até morrer. Uma salva de palmas ao Senhor, que tem nos sustentado até aqui, que tem nos guardado, tem nos abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós estamos encerrando a nossa celebração, a primeira parte, porque a segunda parte está aqui dentro do... Nossa, você nem sabe o que tem ali. Então, espero que você tenha vindo com o estômago vazio. Está maravilhoso ali dentro. Acabando aqui, eu convido todos para que venham aqui para o Salão Social e a gente ter a continuação dessa festa ali, que está maravilhosa. Mas antes, eu queria... Pedrinho, está aí? Pedrinho, vamos trabalhar, tá? Eu queria fazer uma coisa que a gente não fez ainda. Eu queria convidar todo mundo que está aqui, para vir aqui na frente. Nós vamos fazer uma foto da igreja, todos voltados para frente ali, a gente vai tirar uma foto de toda a igreja. Eu queria convidar para que vocês viessem aqui, podem vir, eu vou dar a bênção aqui de baixo. Então, venha para frente, todo mundo, isso, coloca aqui em cima da mesa, pode fazer a volta aqui, ó, em volta da mesa. Os que são mais baixinhos podem vir aqui em cima, ficar aqui em cima.